Bom dia, bom dia. Vem nosso meio. Santo. Bom dia. Bom dia, Silvia. Eu me inspirei na nossa mentoria sobre autoestima e quis colocar uma canção que fala sobre mulher virtuosa, mulher preciosa, pra gente começar a live de hoje. Vamos só aguardar uns minutinhos, aí a gente já inicia. Mulher preciosa. Vou te encaminhar. Depois eu te encaminho. Achei bem interessante a letra. Aí achei bastante propício pra gente começar a live de hoje. Nutri Débora. Bom dia, Débora. Preciosa, te escolheu desde o ventre de sua mãe. Mulher preciosa, é a menina dos olhos de Deus. Linda essa canção. Valor, o preço Deus pagou. Por isso que hoje Deus te chama mulher preciosa. Muito interessante a letra dessa canção. Eu vou colocar pra vocês a canção. É Mulher Preciosa o nome da canção, tá? Gente, deixa eu vou colocar o fone de ouvido, que eu acho que o som pra vocês vai ficar melhor. Aí vocês me confirmam como que vai ficar. Normalmente, só um minutinho. Eu acredito que assim vai ficar melhor para vocês me ouvirem, né? Melhora o som. Meninas, né? Bom dia. Aqui nós estamos. Normalmente demora um pouquinho pro Instagram reconhecer, né? Que nós estamos online, que nós estamos ao vivo. Aí eu te convido. Melhora o som, exatamente. É que eu tinha esquecido de colocar nos outros dias. E hoje eu lembrei, falei, eu vou colocar, porque eu gosto de começar a live com uma canção e fazendo uma oração. Mas dá pra gente colocar o microfone, que melhora muito o som realmente, né? A gente pode até falar um pouco mais baixo aqui no ambiente, mas vocês conseguem me ouvir melhor. Assim, o Instagram ele demora um pouquinho para demonstrar, né? Mostrar que nós estamos online, que nós estamos ao vivo. Mas você que está aí, seja muito bem-vindo.
muito bem-vinda. Deixa eu cuidar aqui. Isso. Seja muito bem-vindo. E coloca de onde que você é, pra gente saber quem tá aqui. É normal, a gente sempre começa, às vezes, a live com poucas pessoas, não tem problema, até por causa do horário, né? É 9 horas do Mato Grosso do Sul, 10 horas, horário de Brasília. Mas se você não conseguir assistir a live agora, não tem problema, essa live ela vai ficar salva para quem quiser assistir depois, tá bom? E aí você compartilha, né? Convida seus amigos, convida seus conhecidos, seus familiares. Compartilha que hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. O que será que é isso? Né? E eu tenho uma convidada especial para estar aqui comigo hoje, né? Que é a doutora Silvia. Ela é psicanalista, ela é nutricionista, ela é escritora e hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro dela. Eu até tenho um autógrafo do André nesse livro, então eu vou até pular essa capa. Mas ela escreveu esse livro, que é O Poder da Mesa. E nós vamos falar sobre essa questão da inteligência emocional, também voltada a essa questão da mesa. Né? Priscila, bom dia! Nutri também. Gente, é tão gostoso. Sim! E continuo sendo nutricionista. E nós estamos aqui com vários nutricionistas. A Silvia é Nutri, a Débora é nutricionista, você é Nutri, eu sou Nutri, o grupo das Nutris hoje. E é tão interessante para nós que somos nutricionistas, que estamos aqui, mas a gente vai conseguir entender a abordagem da Silvia, por isso que eu convidei ela hoje para estar aqui comigo. Eu já vou chamar ela, Maria Aparecida. Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Por que eu convidei ela? Né? Por ela ser nutricionista, mas ela também ter esse entendimento dentro da área da psicanálise, ela traz uma abordagem tão leve, tão suave, como que é a inteligência emocional, o que é, e junto com a nutrição. Né? E a nossa série de fevereiro, ela fala sobre identidade. Como nós falamos sobre identidade, não tem como não trazer esse leque da inteligência emocional, que tá tudo interligado. Mas eu queria te convidar para a gente começar esse momento. Lari, bom dia, Lari. Pra gente começar esse momento, né, fazendo uma breve meditação, bem rapidinho. Eu não sei se você consegue fechar seus olhos, né, aonde que você está. Mas sejam muito bem-vindas. Nós vamos convidar que Deus também esteja conosco, né? Que Deus possa estar nos direcionando, que nós possamos ser instrumentos de bênção na vida de vocês, que a Silvia seja usada, abençoada com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, direção, discernimento, para podermos transbordar na vida de vocês, que nós possamos trazer esse entendimento de uma forma muito clara, muito objetiva. O que é essa inteligência emocional, Deus? Como que ela acontece na nossa vida com relação à nutrição? Mas que o Senhor possa colocar a sua mão sobre nós, nos direcionar, abençoar cada um que está aqui e cada um que vai assistir essa live depois. Que a sua presença esteja conosco, abençoando o nosso dia, abençoando essa sexta-feira que antecede um final de semana. Que a sua presença esteja em nossas vidas, em nome de Jesus. Jéssica, bom dia! Eu quero convidar Silvia, você está aí, mas deixa eu ver. Se você puder me chamar, eu aceito. Eu aceito aqui. Que daí eu aceito pra gente conversar. Acho que fica mais fácil do que eu te procurar por aqui. Eu aguardo o seu pedido. Quanta bagunça. Tava aqui, ó. Olha, muito bom! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, Silvia? Tudo Seja bem. bem-vinda.
filtro maravilhoso? Gente, que coisa! Achar o melhor. Eu gosto desse. Pronto. Rose, Selma, seja bem-vinda. Gente, esses filtros são vida. São, né? Eu acho maravilhoso também. Acho top. Ótimo, ajuda demais. Demais. Silvia, é um prazer tão grande ter você aqui, uma mulher que nos inspira, né? Contribuindo com o seu conhecimento de Nutri, Genilda, bom dia. E aí a gente vai conversando, as pessoas vão entrando, é normal por causa do horário mesmo, né? Mas assim, é um prazer, seja muito bem-vinda. Quero novamente frisar, né, do quanto você é competente, do quanto você é profissional. Obrigada por aceitar. Ela tá aqui, gente, ela é nutricionista, psicanalista, mãe, escritora e um conhecimento incrível, uma pessoa muito usada por Deus. E eu creio que hoje nós vamos conseguir trazer uma abordagem bem leve, bem suave, trazer esse entendimento para vocês sobre o que é a inteligência emocional, como usar a mesa, né, com esse critério de união da família, né, Silvia? Com os pais, os filhos. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando aqui, vão convidando seus amigos ao mesmo tempo. E se tiverem alguma dúvida, podem colocar, que na medida do possível a gente vai estar respondendo vocês. Juliana, bom dia. Silvia, pode se apresentar, por favor. Eu acho que não sobrou mais nada para me apresentar, né? Eu sou um pouco de tudo isso que a Nanda falou. E eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui de manhã falando sobre isso, que é um assunto que para mim é algo que é muito... Foi plantado como uma semente no meu coração e ele serve realmente para ser divulgado e para que as pessoas entendam um pouco sobre o amor de Deus. Porque apesar do termo inteligência emocional ser um termo tão comum na atualidade, que todo mundo já ouviu falar, já sabe alguma coisa, já tem uma visão sobre o assunto, eu estou abordando de uma maneira diferente, né? Eu estou unindo um pouco da ciência, um pouco da fé, um pouco da minha história e escrevi um livro sobre isso com o intuito de trazer às pessoas algo prático, algo simples, mas algo mais importante do que isso, né? Porque, na verdade, esse livro eu apenas escrevi mecanicamente, não fui eu que elaborei. Né? Deus me deu muito rápido esse livro, ele me deu o entendimento para escrever, enfim, mas para escrever com a visão dele, porque o termo inteligência emocional é novo, mas isso já estava na Bíblia há muito tempo. Né? O nosso manual da vida, ele está aí para todos os assuntos, para todos os temas, para todas as dúvidas, para todas as dificuldades. E não podia ser diferente disso as nossas emoções. A forma com que a gente lida com as nossas emoções também está escrito na Bíblia. Se você tem alguma dificuldade, você pode procurar no manual da sua vida. Né? Deus nos deu esse grande presente que é as Sagradas Escrituras para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa rever, e a psicologia moderna traz isso muito comum, e todos nós que estamos saindo de uma pandemia e estamos vivendo situações tão difíceis de reaprender a viver, né? Muitos de nós precisamos aprender a viver dentro de casa, confinados, com pessoas que a gente sabe que são as mais caras da nossa vida, mas também são aquelas que nos tiram mais do centro, né? Aquelas pessoas que mais nos são caras são aquelas que mais nos cobram um preço alto para que a gente seja exemplo, para que a gente seja um porto seguro, para que a gente seja estrutura. E o meu livro ele traz isso especialmente para as mulheres, lembrando que nós somos a guardiã da nossa casa, mas nós também somos o coração. E nós precisamos estar com as nossas emoções sob controle. Nós precisamos conseguir olhar para nós com a generosidade que nós merecemos e, a partir daí, reconhecer quem somos, né? Então, dentro dos princípios dos pilares da inteligência emocional, que são 5, dos 5 pilares, o primeiro é o autoconhecimento. A Bíblia já dizia
isso, não é novidade, é algo que está fácil e é de alcance de todo mundo, mas é imprescindível que a gente olhe para nós mesmos, né? Lá no primeiro livro de Coríntios, né, Coríntios 1, no capítulo 11, versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É necessário que você conheça quem você é. Né? No livro de Lamentações diz: examinemos-nos, escrutemos o nosso proceder e então voltemos para o Senhor. São apenas 2 dos versículos inúmeros que a Bíblia tem falando sobre autoconhecimento. Eu realmente preciso saber quem eu sou. Porque eu não posso dizer para ninguém quem eu sou. Quando a Ananda me apresentou, ela me apresentou como a minha profissão. Né? É algo que me representa? Sim, porque a minha profissão, a profissão que eu escolhi abraçar, ela me santifica. Mas eu sou filha amada de Deus Pai. Antes de mais nada. Quando eu tomo conhecimento de quem eu sou verdadeiramente, não tem nada que possa me abalar. Ô Silvia, é tão interessante que a gente estava falando exatamente sobre isso. Sobre o teste, vem aqui a questão do teste da identidade, né? Do RG. Eu achei fantástico. Fantástico. E eu acho que é bem bacana a gente trazer. Eu não sei se você tem aí junto com você, eu não tenho o RG aqui. Não. Mas, gente, o que acontece? Pega o RG e traz muito dentro dessa abordagem que a Silvia... Por que eu lembrei de trazer isso? Porque vem bem dentro dessa abordagem que a Silvia falou para vocês. Então, assim, é como se eu olhasse, vou pegar o controle, o exemplo, mas você vai pegar o seu RG. Então, quando você olhar para o seu RG, você vai olhar lá o nome do seu pai, da sua mãe, sua data de nascimento, a cidade que você nasceu, e você vai dar uma vasculhada nas informações que tem dentro nesse cartãozinho. E o que mais aqui que ele identifica quem é você? Então, ou seja, você é alguém, você tem um lugar no mundo, você tem uma identificação. Só que o que acontece? Por que com o tempo, os nossos traumas, eles vão apagar a nossa imagem? Então, quando a gente se olha, é como se eu soubesse, mas eu não conseguisse realmente identificar a minha marca, a minha essência. E é isso que a Silvia trouxe. A pandemia, né, Silvia, ela apagou muito essa imagem de quem realmente nós somos. Porque existia um caminho, existia uma profissão, existiam rotinas diferentes. E a pandemia fez o quê? Fez com que nós nos jogássemos dentro de casa. Né? Dentro da nossa essência. Dentro daquilo que nos chocasse, que era o que a gente normalmente fugia. Então, quando a gente vai para dentro de casa, ou seja, dentro do nosso interior também, que é um dos assuntos que a gente vai conversar hoje, que é a inteligência emocional, e vem o reflexo das nossas emoções, a gente começa a perceber coisas que a gente não estava conseguindo visualizar antes. Por quê? Porque quando nós estamos fora de casa, nós estamos em convívio com pessoas que não fazem parte da nossa intimidade. Mas quando nós estamos dentro da nossa casa, nós estamos em relacionamento com quem nós estamos íntimos. Aí começa, às vezes... E sem o quê? Sem máscaras. Com o nosso perfil, com a nossa essência, com as nossas limitações. E aí, como lidar com tudo isso? Né, Silvia? Com a nossa falta de paciência, com a nossa falta de... Né, porque uma coisa que eu gosto de dizer, quando eu falo sobre a frase que nós mulheres somos as guardiãs, que está na Bíblia, né, mas eu também acrescento, um acréscimo meu, somos o coração da casa, é porque se acontece de o meu marido estar de mau humor, o meu marido passa, ele faz uma grosseria, ou ele, né, se exalta por algum motivo, ou ralha com alguém por algum motivo, mas ele sai.
do ambiente. E no momento que ele sai, se eu olho para os meus filhos e eu digo, olha, vamos aprender com isso e tal, eu consigo mudar o humor daquele ambiente. Agora, se eu tô de TPM, se eu tô acabada, se eu tô arregaçada, se eu não tô dando conta de lidar com os meus sentimentos, se tá tudo uma bagunça dentro de mim, a minha casa vai refletir isso. Os meus filhos vão refletir isso, meu marido vai refletir isso. O ambiente da minha casa, ele é muito dado por quem eu sou. Porque eu sou a guardiã e eu também sou o coração dessa casa. E quando a gente está em casa, é para os nossos que a gente mostra o nosso pior. Porque quando a gente sai, a gente veste a nossa máscara de agora eu sou a boazinha, agora eu sou a pessoa que é o exemplo e vou para fora. Mas Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, ela diz que o marido e os filhos a elogiavam. Porque ela era quem ela era dentro de casa. E o livro ele fala muito sobre isso. Claro que você aprender sobre inteligência emocional, você vai levar para fora também. Mas eu quero que você possa aproveitar para ensinar os seus. Nesse mundo onde a ansiedade e a depressão é algo tão comum, né? Subiu em torno de 80% os casos nesse tempo de pandemia e pós-pandemia, as pessoas que passaram a pandemia sem um processo de ansiedade, acabaram apresentando agora no pós-pandemia, porque elas perceberam que elas podiam relaxar um pouco, que os outros já estavam indo bem. Então, grande parte das mulheres agora estão procurando ajuda, porque elas precisam realmente olhar para quem elas são. Então, um dos primeiros pilares é o autoconhecimento. Dentro do autoconhecimento, o livro, o que a gente está comentando, que é o meu livro, O Poder da Mesa, ele vai falar. Ele tem um questionário. Eu tô até aqui acompanhando. E eu quero que eu vou te ler duas perguntas que está no questionário, que é a pergunta 13 e a pergunta 14. O que te deixa apavorado? Você já se perguntou o que te deixa apavorado? O que rouba a sua paz? Essa é uma pergunta que você realmente precisa fazer para você mesmo. Então o livro, ele vai te trazer essa visão que Deus tem sobre você, ele te ensina como olhar para si mesmo, como examinar o seu proceder. E aí tem um questionário, para que você possa olhar para isso e dizer, não, espera aí, né? Deixa eu parar para ver o que é isso. E a pergunta 14, que está aqui, é, o que te deixa motivado? Porque tantas são as vezes que a gente trabalha num trabalho que a gente odeia, que a gente só faz coisas que a gente odeia, tudo a gente odeia, né? O que te deixa motivado? Porque o mundo lá fora, ele fala assim, olha, se você é ruim nisso, se você não é boa para falar em público, então você tem que melhorar isso. Será mesmo? Será que não é melhor você conhecer quais são as suas virtudes? Não só os seus defeitos. Os seus defeitos todo mundo sabe. Claro que a gente, em alguns momentos, a gente precisa encontrar algum mecanismo, né, algum manejo para lidar com os nossos defeitos. Mas não é isso. Você tem muitas virtudes. E você tem que trabalhar a maior parte do seu tempo na sua virtude, que é onde você é bom. Ali você vai acertar mais do que vai errar. Mas é preciso você se autoconhecer. E aí, então, o segundo pilar da inteligência emocional é o autocontrole. Porque o controle ele não pode vir de fora. E você deve conhecer esse termo, se você é cristão como nós, como domínio próprio. Alcançar o domínio próprio não é uma tarefa fácil, mas ela é necessária. Né? Lá no livro de Provérbios diz que mais vale controlar-se a si mesmo do que conquistar uma cidade. Tem uma frase do livro que vai dizer, mais lá para frente, que fala assim, nenhum sucesso profissional na sua carreira, no seu ministério, na sua vida lá fora, compensa um fracasso dentro da sua casa. Então, é importante você conhecer quem você é dentro da sua casa. Sim, dentro daquele espaço onde é o seu lar. E nesse sentido, a gente também está trazendo, porque nós, como mães, na educação dos filhos, a gente vê a questão do podar. Né?
quanto que a gente é importante na essência da formação das emoções. Então, a gente vai estrangulando as emoções daquela criança, porque a criança não pode chorar, porque a criança não pode sentir raiva, porque a criança não pode ficar triste, porque a criança... Então, você vai podando, 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 e aí você gera frustração. Depois, você gera consequências na vida adulta, que começa lá na infância. Então, olha o quanto é interessante a gente entender sobre esses pilares e como eles são eficazes e realmente é a essência da construção do caráter da criança, do adulto, né, Silvia? Porque não é Deus te permite ter o domínio próprio, Deus te permite ser um fruto do Espírito Santo, você ter esse autocontrole. Por quê? Porque todas as emoções, elas são necessárias. Todas as emoções, elas precisam acontecer para que depois não vire algo maior ou que venha ter um reflexo lá na vida adulta. Então, depois que você entende o que é esse pilar, né, Silvia, você começa a perceber e ter essa destreza de mãe de saber direcionar que todas as emoções são importantes na dosagem e no equilíbrio. Isso também está dentro do autocontrole, não é, Silvia? Sim. Sim, e ontem aconteceu uma coisa interessante que exemplifica muito isso. Eu estou com a minha filha fazendo um tratamento dentário e, graças a Deus, eu encontrei uma dentista abençoada que tirou o medo dela de dentista, para começo de história, né? A primeira vez que eu fui lá, ela só fez uma avaliação, ela estava com o dente inflamado, teve que drenar, para daí então entrar com antibiótico, para depois fazer um procedimento de extração de um dos dentes de leite da minha filha. No dia que eu fui fazer a extração, ela foi se agarrando. Eu falei assim, Senhor, me abençoa, que não tenha nenhum policial, ninguém do conselho tutelar na rua nesse momento. Porque eu tive que arrancar ela de dentro do carro. E ela ia assim, ó, se prendendo nas paredes, sabe, nas portas das lojas, na pequena quadra que eu tive que andar com ela no colo, e ela esperneando e gritando, enfim. Demoramos 2 horas para fazer aquela extração daquele dente. E quando terminou, ela conseguiu se entregar. Ela conseguiu sentir o amor que aquela dentista ofereceu para ela, e, enfim. Todo o tratamento se realizou perfeitamente. E agora, ontem a gente estava lá para dar uma continuidade num outro tratamento, enfim. E essa dentista, ela oferece um presente no final. E nas 2 semanas anteriores que a gente teve lá, ela deu um lapisinho com uma escovinha, uma borrachinha que era uma escovinha de dente. Uma coisinha mais fofa, o mimo. E ontem ela deu uma caneta. E a minha filha não gostou da caneta, e ela não queria caneta, e ela bateu o pé, e ela, sabe, foi muito desagradável com a dentista. E eu tive que podar aquela situação naquele momento, porque ela estava dando um show no meio da rua e sendo muito desagradável com uma pessoa que tinha sido muito agradável com ela. E aí eu fui conversando com ela foi batendo o pé, e ela falou que ia jogar fora, e enfim. Aquela luta. Quando ela entrou no carro, eu falei, a mamãe ama você. Mas esse comportamento não representa quem você é. Esse seu comportamento mostra que você ficou chateada, que você ficou frustrada. E se você tá com essa sensação, ok, tá tudo bem você ficar frustrado, porque você queria outro presente da dentista. Só que ela não tem que te dar nada. Ela te deu porque ela quis te oferecer uma gentileza para você. E você não aceitou isso como uma gentileza, você entendeu que aquilo era como uma ofensa para você. Então não é fácil a gente mostrar isso e a gente acolher quando o filho da gente precisa. E aí eu dei um tempo para falar, se você quiser, dentro do carro, você vai socando a almofada que está lá no carro até você cansar. Você canaliza essa sua raiva para algo, essa sua frustração, para algo que não prejudique você e nem ninguém. Tudo bem. E quando você conseguir se acalmar, a gente vai mandar um áudio para ela, vai se desculpar. E você vai dizer que você... Né, quando ela se acalmou, ela falou, mãe, desculpa, mãe, né, não precisava ter sido assim. Eu falei, pois é. Então agora a gente vai gravar um áudio, vai agradecer ela, e você vai dizer para ela que você não se comportou da maneira que deveria, mas que você realmente gostaria de ter se comportado diferente, né? Que ela possa te desculpar, que ela foi gentil com você e você não retribuiu a altura. Não é fácil a gente lidar com isso.
né? Hoje de manhã, essa mesma filha estava se irritando com o irmão, porque nós são 3 crianças aqui em casa, e eles se provocam, né? Porque um quer a atenção da mãe, porque o outro quer o melhor lugar no carro, porque um diz que aquele lugar é o melhor, agora todo mundo acha que aquele é o melhor, mesmo que ele goste de sentar em outro lugar, mas aquele que o outro falou que é bom é aquele. Enfim, estavam disputando por causa disso e tal, e eu entro no carro e eu já vou fazendo uma oração no caminho da escola, e ela não conseguia fazer uma oração. E eu falei, filha, você está irritada, eu entendo. Mas agora é uma hora de você pedir para Deus te ajudar a lidar com esse sentimento, né? Então tenta fazer a oração junto com a gente. Tenta pedir para que essa forma de você estar vendo a coisa seja transformada dentro de você. E isso é autocontrole. Mas não é fácil a gente ensinar isso. Para mim, às vezes, eu não consigo. Outro dia, meu filho queria uma pasta. Ele estava com 5 pastas coloridas e uma preta. E meu filho do meio tem TDAH, então ele foi tirando da mochila, foi espalhando para todo lado, parará, parará. E eu recolhi, coloquei no escritório, para ficar mais fácil dele achar depois. E aí ele precisava da pasta preta. E eu estava no meu quarto, logo depois do almoço eu faço uma pausa no meu dia para fazer minhas orações. Porque eu já trabalhei 7, 8 horas, né? Então eu faço uma pausa de uns 20 minutos para ler minha Bíblia, fazer as minhas orações. E daqui a pouco eu escuto. Ai, a minha pasta. E eu pensei, não é comigo, Senhor, não é comigo. A minha pasta. Desse nível a conversa. Eu não sei. Aí no escritório, não tá! E se jogando no chão. Eu falei, Senhor. Depois da 10ª vez, eu desci muito furiosa com ele. Eu falei, Senhor, olha aqui a pasta. Estava aqui na sua frente, ó. Eu falei, tá debaixo da pilha da pasta colorida, a pasta preta. Ah, tá daí. Nossa, mas eu já tinha falado, eu já tinha gritado, eu já tinha explodido. E na subida da escada, o Espírito Santo deu uma soprada e falou assim, precisava disso? Você precisava mesmo disso? Você não podia ter vindo com calma e falado para ele, filho, esse comportamento não é assim? Você está procurando alguma coisa? Eu ainda falei, sabe aquele filme Divertidamente, que tem a tristeza? Que vai se arrastar. Falei, você tá assim, você tá a tristeza em pessoa. O muro das lamentações chegou aqui e parou. E eu falei para ele, pega a pasta, guarda o que você tem que guardar e sobe, que nós temos que sair. Eu quero que você troque essa camiseta que tá suja. E no que ele tava subindo, eu fiquei parado na escada e abracei ele, me desculpei. Falei, filho, não precisava ter agido assim. Você desculpa, mamãe, mas é que perdi o controle. Nem sempre eu tenho domínio próprio. Só que quando eu me desculpo, eu ensino mais do que né? Mais uma virtude. Eu ensino mais para ele que eu não sou. Eu preciso reconhecer o meu erro. Muitas vezes, Deus vai testar o nosso autodomínio, né? Nosso controle, nosso domínio próprio. Mas é importante continuar. Não é porque eu errei que eu vou dizer, não, eu errei, eu sou a maioral, eu não vou fazer nada a respeito disso. Não, o sentimento do meu filho... A questão da humildade também, né, Silvia? De você, calma, eu errei, mas tá tudo bem. E é isso que você falou, né? Ensinar que mesmo assim a gente não é perfeito. Exatamente. E que existe o tempo. Se eu errei, eu também posso pedir desculpas, eu também posso pedir perdão, eu também posso me reconciliar. E em vez de... Aí a gente troca a questão do orgulho, da arrogância, de um coração mais endurecido por uma humildade. Então ele vem a generosidade. Aí também continua atuando a questão do domínio próprio. Não é a questão do domínio próprio, não é que eu preciso estar sempre na mesma postura, né, Silvia? No controle. Porque as coisas não saem do controle. Até porque a gente não tem o controle de nada. Quem tem o controle de tudo é Deus. Mas eu acho que o domínio próprio, na verdade, ele é uma dosagem das emoções. Sim.
Um É saber equilíbrio. usar, né? É saber usar as suas Isso. emoções a seu favor. Porque Exatamente. no livro que você já trouxe muito bem, as suas emoções são importantes, todas elas. Todas elas. Mesmo quando a gente pensa que a raiva é um sentimento ruim. Não, ele só é um sentimento ruim caso eu utilize ele para me machucar ou machucar outra pessoa. Mas a raiva em si, se sentir injustiçado, se sentir frustrado, se sentir contrariado, ele é terapêutico. Ele vai te ajudar a encontrar soluções. Né? A diferença é o que você vai fazer, né, Silvia? A diferença é o que você faz com essa emoção. Qual é a pulsão? Porque existe uma energia, Sim. tá? Energia das emoções boas e energia das emoções ruins. Mas a diferença é o que você vai fazer com essa consequência. Qual que vai ser a consequência da sua ação diante daquela emoção? O domínio é, por exemplo, você tá com raiva, você tá lá estressado, você tá irritado, que isso é normal e acontece, que nós não somos perfeitos. Mas eu não posso explodir, eu não posso quebrar as coisas, eu não posso. Aí eu perco o meu domínio próprio. Aí eu perco o meu controle. Poxa, agora eu deixar as minhas emoções fluírem e acontecerem dentro de um limite é natural, é saudável. É importante trazer isso, né? Essa questão também. E aí vem mais um dos pilares da inteligência emocional que eu gosto muito, que é a automotivação. As pessoas pensam, no geral, que eu só vou me sentir motivado se o outro ver o melhor em mim. E muito pelo contrário. A primeira coisa que a gente tem que ver é que Deus vê o nosso melhor. E é a partir desse entendimento que eu preciso encontrar em mim a motivação de ser melhor, a motivação de continuar, a motivação de permanecer, né? Procurando o autoconhecimento, procurando o meu autocontrole, porque eu explodi uma vez com o meu filho, não quer dizer que eu não possa voltar ao rumo. Mas eu também não posso, e eu tenho paciente que até se assusta quando eu apareço com o chicotinho, eu também não posso pegar o chicotinho de dizer, ai, de novo, ai, tô só errando, ai, eu nunca acerto, ai, nossa, coitado do meu filho, ai, coitado do meu marido, eu tô sempre... Porque a gente tropeça na pedrinha. Na montanha, a gente desvia. Então, existem pedras de tropeço na nossa vida, e elas vão acontecer. Agora, eu posso olhar para essa situação de que eu perdi a paciência com meu filho e dizer, tá tudo bem. Você já se desculpou que era algo que você tinha que fazer, né? Porque eu não posso carregar uma culpa. A culpa, ela não traz benefício para mim nem para ninguém. Ela só me diminui. Agora, quando eu me responsabilizo pelo que eu fiz, pelo que eu falei, ou pelo que eu não falei, pelo que eu deixei de fazer, eu preciso me responsabilizar pelas coisas que eu fiz ou deixei de fazer. Quando eu me responsabilizo, eu entendo que tudo tem um fim. Então, eu perdi a paciência com meu filho, o que eu podia fazer? Eu podia pedir desculpa para ele. E quando eu peço desculpa, acabou. Se ele vai me desculpar ou se ele não vai me desculpar, isso já não é problema meu. Porque como o meu filho lida com os sentimentos dele, o meu marido, o meu chefe, a outra pessoa lida com os sentimentos dela, com o que eu fiz, contabilizei. Claro que para os nossos filhos, a gente precisa orientá-los de como lidar com isso. Mas eu estou falando no âmbito geral. Se eu perdi a paciência com a Nanda e eu percebi, né, tomando posse do meu domínio próprio, e vou me desculpar, eu estou me responsabilizando pelo que eu fiz com ela, a única coisa que eu posso fazer é me desculpar. Se a Ananda decide que não vai me desculpar, que ela vai ficar com raiva, que ela vai ser vingativa, isso é problema dela. Minha responsabilidade. Porque quando eu decido não perdoar, eu estou tomando um veneno que eu quero que o outro tome. Tomando o veneno que eu gostaria que o outro morresse. Mas quem está morrendo sou eu. Então é importante a gente lembrar sobre essa forma de dizer ok. E além de ser um veneno, né, Silvia, a gente está tomando a posição de juiz.
de querer justificar, de condenar uma coisa que não tem E às vezes a coisa é, porque às vezes nós até a não somos ofensa é grande, juízes. né? E você gostaria de se ficar na posição de vítima. Mas aqui entra o pilar da inteligência emocional, da automotivação. Gente, eu preciso mesmo estar agarrada a um sentimento de algo que meu marido me falou há 20 anos atrás? Eu vou mesmo continuar punindo meu marido por causa de uma coisa que ele fez 20 anos atrás? Isso é autodomínio, é controle, é se conhecer e entender que é você que decide. E você comentou sobre as pedrinhas. Deixa eu só vou fazer um acréscimo aqui. A questão das pedrinhas, elas são tão interessantes que se você souber, o que são as pedrinhas? São situações contrárias do nosso dia, né? Do nosso dia a dia. Mas se a gente souber identificar, elas nos trazem ensinamentos, porque a gente aprende com os nossos erros. E nós aprendemos também com os erros dos outros. E isso vai formando o nosso caráter. E vai criando em nós um estado de maturidade. A gente evolui. Então, a gente nasce, achei muito interessante essa frase, né? Que foi o que a gente abordou hoje. Nós nascemos humanos, mas a vida nos torna seres humanos. Porque a vida vai sendo construída, o nosso caráter vai sendo construído. A nossa identidade vai sendo moldada. A nossa essência vai transbordando. No sentido assim, de como que eu lido? Como que eu lido com as situações? Como que eu lido com os problemas? Tudo que vem eu vou explodindo, eu vou explodindo, eu vou explodindo. E aí vira o elefante branco, né? Aquilo que realmente não existe. Então, assim, e aquilo que você falou, né, Silvia? A gente fica paralisado muitas vezes naquilo que aconteceu há anos atrás. Então, a nossa vida hoje, ela precisa fluir. Eu sempre uso o exemplo da caneta. Pega a caneta e tenha a caneta da sua história nas suas mãos. Escreva você a sua história. Não deixe que traumas do passado, situações do passado, erros, que às vezes, né, por uma vergonha, por um medo, por um trauma, às vezes você não conseguiu tomar uma decisão naquele momento, mas decida tomar essa decisão a partir de hoje. Decida, não, a partir de hoje eu tenho a caneta e eu vou começar a escrever. Isso é automotivação. Não, peraí. Não, eu não dependo do outro. Tudo bem se eu receber um elogio, tudo bem se eu ganhar um presente. Não, mas quem Deus diz que eu sou? Qual que é a mensagem que eu passo, né, Silvia? Qual que é as minhas habilidades? Quais são as minhas forças? Como que eu me conheço? Como que eu me valorizo? Porque aí vem a automotivação. Acho que a automotivação é aquilo que vem intrínseco, vem dentro de você. Porque aí você realmente sabe quem você é. E esses 3 pontos que são essenciais, né? O autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, são 3 coisas que dizem a respeito de mim. Pontos da inteligência emocional são 3 pontos que falam sobre mim mesma. Aí vem, então, o 4º pilar, que é a empatia. A empatia é ouvir a história do outro, de coração aberto. É você se colocar no lugar do outro. Quantas vezes, quando eu sei a história do outro, contada por ele, né? Eu conheço a história dele, contada por ele, eu percebo que eu, talvez, naquela situação, teria agido pior. Então, neste ponto, a gente volta a falar sobre o julgamento. Nós não somos juízes. Você não sabe aonde dói Exatamente. o sapato se você não calçar os sapatos dele para saber. Você não caminhou com ele a primeira légua, então 2 léguas. Como diz o outro, você precisa comer 1 quilo de sal com alguém para saber quem ele é de verdade. 1 quilo de sal é muito tempo que você precisa viver. E você realmente tem que se colocar no lugar do outro. Bom dia, Jaque. Seja bem-vinda. Porque é importante estar entendendo a dor do outro, né? Se colocar no lugar do outro, para aí então você entender
Por que ele reagiu daquele jeito? Por que ele tomou essa decisão ou não tomou? Ou por que ele paralisou? Né? Eu preciso saber, estar lá para saber. E a Bíblia já dizia isso. Ela falava sobre empatia. Lá no livro de Romanos diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, se a Ananda está muito feliz e eu estou tristíssima, eu estou com um problema gravíssimo, mas ela vem partilhar a alegria dela comigo, eu tenho que estar tão plena de quem eu sou, de conhecer quem eu sou, de ter domínio próprio, que eu sou capaz de me alegrar com a alegria dela. Sem inveja. O que ela tem, sem procurar defeito no que ela está vivendo. Isso é ter empatia verdadeira. E na sequência, o último pilar da inteligência emocional é a sociabilidade. É viver como irmãos, né? E aqui, eu acho que o que mais representa isso, a sociabilidade, é quando São Paulo fala sobre, lá na carta para Colossenses, que ele diz assim: suportai-vos uns aos outros. Porque a gente precisa, Deus diz que nós precisamos como a mim mesma. Eu posso amar mais o meu filho do que eu amo a mim. Eu posso amar mais meu marido ou a minha mãe. Não, eu tenho que amar na mesma intensidade. Porque aí eu não estou me diminuindo. Não, eu sou uma pessoa. Eu cuido de quem eu sou. Mas eu não posso amar a Deus sobre todas as coisas se eu não estou no relacionamento. Se eu olho para mim e eu falo: ô Deus, olha lá, Ananda, Deus, o cabelo dela é tão bonito. Olha só dessa. Eu tô gorda. Se eu só vejo defeito em mim, eu tô dizendo: Deus, o senhor só pode ter errado, hein? Presta atenção. A gente tem esse mau hábito. A gente esquece que a obra de Deus é perfeita. Ele não é falho, né? Deus é Olha, perfeito. quando eu comecei a atender, a frase que eu mais falava para as minhas pacientes era assim, porque a grande maioria tinha um problema de autoestima, né? Então ela chegava para mim: porque eu tenho isso, porque aquilo, porque a outra fulano de tá melhor, porque isso, blá, blá, blá. Falava: gente, Deus é perfeito. A obra dele não tem defeito. E até onde eu sei, Deus não desperdiça recurso. Por acaso Deus ia desperdiçar recurso criando a sua vida se ele não tivesse um propósito para você? Se ele não te amasse antes de você entrar no ventre da sua mãe? Não importa o que aconteceu na sua vida, Deus não desperdiça recurso. Ele fez a obra perfeita na sua vida. E é a partir do que você tem hoje que você precisa frutificar. Diz que se você tem um copo d'água, pode servir o seu irmão. Será que a gente tem feito isso mesmo? Entra a questão do suportai-vos uns aos outros. Em amor. Eu realmente preciso amar até o meu inimigo. Mas eu não preciso gostar de ninguém, não. Porque gostar é o experimentar. É tóxica, ela é negativa, parará, parará, parará. Se eu não posso ajudar, afaste. Mas em amor. Faço para continuar amando essa pessoa. Eu oro pela vida dela. Eu oro para que Deus dê a ela o que ela precisa. Não o que ela quer, o que ela precisa. Porque o que a gente quer... Ontem eu tomei uma lambada dessa. Estava eu na igreja. De manhãzinha na igreja. Estavam abrindo a igreja. Fui lá fazer as minhas orações. E já tinha algumas pessoas lá. E quando eu estava levantando para ir embora, o que estava lá, ele falou: olha, pá, mas Deus me mandou dizer uma coisa para você. Misericórdia. Aí ele pegou um texto bíblico do livro de Marcos, do Evangelho de São Marcos, onde Jesus dizia assim: afasta-te de mim, Satanás. Naquele momento, Pedro queria proteger Jesus da morte. Né? Pedro queria ir com ele até a morte. Ele falou: não, mas eu morro pelo Senhor. Isso. Imediatamente depois ele negou Jesus 3 vezes. Mas
a intenção não era para me dizer, afasta-te de mim, né? Você, Silvia, afasta-te de mim. Não. Ele estava dizendo para mim, você não está sabendo ouvir o que Deus quer para você. Aconteceu com Pedro. Pedro, ele não estava entendendo naquele momento o que ele precisava. Ele precisava deixar Jesus morrer, ele precisava estar lá. Porque se Jesus não morresse, nós não tinha essa libertação. Mas ele também não entendia. E essa foi a palavra que eu recebi ontem. Veio esse profeta para me dizer, você não está entendendo. Não, ele me disse com todas as letras, ele falou, você não sabe o que você está pedindo. Peça para Deus te iluminar como você deve orar. Às vezes a gente precisa realmente fazer esse discernimento para que a gente consiga viver em sociedade. Porque nós temos muitas pessoas que a gente enxerga como pedra de tropeço. O nosso marido, que é mais grosso, mais ogro, às vezes é o meu relacionamento com a minha sogra, às vezes é um vizinho, às vezes é um conflito que você está tendo com o seu filho. Só que são essas coisas. E é sobre isso que a gente está falando. São essas situações, né? São essas coisas que forja, novamente, que forja o caráter. Exatamente. É isso que forma quem eu sou. E o livro, ele vai te ajudar a entender um pouco sobre tudo isso que a gente falou, né? Esse livro, ele aborda sobre a inteligência emocional nesses pontos que a gente trouxe aqui para você. Mas ele vai além. E aí talvez você me pergunte, mas o livro não era o poder da mesa, Silvia? Cadê a mesa? Até agora você não falou nada de mesa. Então agora eu vou te falar. A mesa é um lugar que você consegue estar de verdade. É um lugar que você olha nos olhos da outra pessoa que está na sua frente. É o lugar onde os relacionamentos podem ser restituídos. Porque a palavra de Deus diz no livro de Gênesis, Êxodo, que estavam lá os pães da presença. Foi Deus que disse a Moisés, prepare uma mesa. Deus ensinou a Moisés como que ele queria que fosse essa mesa. A madeira, o tamanho, o formato. E todo o tempo essa mesa estaria dentro do templo com os pães da proposição. Em algumas versões está escrito pão da presença. Aquele pão era uma oferenda para Deus. E sabe quem é o pão da presença? A nova aliança é o próprio Jesus. Todas as vezes que você se senta na sua mesa, estará lá com você. Você muitas vezes não precisa falar nada. Pede a presença dele. Restaurar os relacionamentos. Esse livro serve para te ajudar a se conhecer. Serve para você entender quem você é. E você ensinar os seus filhos, o seu esposo, as pessoas que sentam com você a essa mesa, a entender o que é isso. A ter uma vida mais leve, porque Jesus nos disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Permita que ele esteja presente na sua vida. Permita que ele seja atuante na sua vida. Grandes coisas. Extraordinário para restaurar relacionamentos, para ensinar. A ideia é que você use algo que você já tem, mesmo que seja oferecendo um copo d'água. Claro, no livro eu não podia esquecer que eu sou nutricionista, tem algumas dicas alimentares, tem também como é que usa dentro da etiqueta, como é que faz uma mesa. Sim, de uma maneira muito rápida, porque o objetivo da mesa não é você ter que comprar a louça, você ter que fazer uma mesa posta, não. O objetivo da mesa é você estar lá. De verdade, estar presente, estar permitindo que os pães da presença estejam com você todo o tempo.
Então eu acho que é um livro válido, né? A Nanda já leu. A Nanda foi uma das primeiras pessoas que leu o livro e Tô aqui com o livro. Ô, Silvia, uma questão aqui, ó. Eu tô olhando aqui e eu tô lembrando. É tão interessante que dentro da nutrição, né? Mas a primeira refeição do dia, ela, que é uma das grandes refeições, ela começa na mesa. E é quando a gente começa o nosso despertar. Então a gente consegue acordar, né? Ir para a vida, ir para o nosso dia com a nossa energia, com o nosso momento, com o nosso milagre da manhã, começando através da mesa. Então, assim, e outra questão bem importante, é na mesa que a gente se reúne. Porque às vezes, na rotina do dia a dia, profissão, filhos, no corre-corre, o único momento que você vai ter de encontro em família é a mesa. É aquele lugar que vocês vão sentar, que a gente vai sentar, que a gente vai ter aquele momento lá de 20 minutos, meia hora, para se reunir em família. Isso que você traz no livro é bem interessante. Ali é que você vai conversar sobre como foi seu dia, como foi o dia dos filhos, como foi a vida do seu marido. E ali você consegue trazer as abordagens da necessidade também de cada um. Que durante o dia a gente não consegue, então não existe outro lugar. Eu acho bem interessante essa questão. Como você falou, como sou nutri, né? Você colocou também a questão sim, da alimentação em si. Mas de ele uma traz forma um bem, passo a bem passo de sábia. como você utilizar a sua inteligência emocional à mesa, né? E uma outra coisa que está muito sendo falada hoje em dia, né, que são as linguagens do amor. Na mesa, as 5 linguagens do amor. Você consegue usar de palavras de afirmação, você tem tempo de qualidade. Esse é um momento de tempo de qualidade. Consegue fazer o toque físico, porque as pessoas estão próximas de você. Você consegue ensinar sobre repartir, sobre dividir, sobre não se estapear para comer a última batata frita, sobre tantas coisas. Você consegue ensinar sobre a palavra de Deus, você consegue oferecer como um serviço presente. 5 linguagens do amor são abordadas na mesa. Você apenas precisa dar o primeiro passo. Primeiro compra o livro. Depois você dá. Não, Exatamente. Primeiro você compra o livro, que então aqui tem toda a você orientação. dar um passo fora da sua zona de conforto, que muitas vezes não tem nada de confortável. E a gente, muitas vezes, está tão preocupado em trabalhar tanto, em deixar uma herança para os nossos filhos, que a gente esquece de deixar um legado. Herança é tudo que você deixa de valor financeiro, de bens. Agora, legado é tudo aquilo que você deixa dentro da pessoa. Onde a traça não corrói, onde ninguém te rouba. O livro ele também fala sobre isso. Você está deixando uma herança ou você está deixando um legado para a próxima geração? Porque nós passaremos. Nós não estaremos aqui para sempre. Como é que você vai ser lembrado? Gostaria de ser lembrado. É uma das questões do autoconhecimento. Né? O que você está plantando? Isso eu falo muito para as minhas pacientes. Às vezes você está plantando feijão querendo colher abóbora. Você está plantando quiabo querendo colher um lindo campo de girassóis. A semeadura, ela é opcional. Exato. Você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Plantado, você vai ter que colher. Agora, se você está colhendo frutos ruins, não é hora de se culpar. De se olhar com generosidade, de se acolher e dizer, ok, como é que eu posso mudar essa situação? Começar a plantar nós. Mesmo um limão, vamos usar esse exemplo, né? Mesmo limão sendo azedo, eu posso fazer uma limonada. Então, assim, é entender que mesmo no processo da dor, né, Silvia?
eu posso ter um aprendizado, aprender diante dessa circunstância e entender, como a gente estava falando da dor, entender que às vezes na sua maior dor, no seu maior trauma, no seu maior sofrimento, é ali que Deus está te capacitando para você também se reerguer e conseguir ser um canal de bênção na vida de outra pessoa. Como? Com o seu testemunho, contando a sua história, contando como que você está mudando, o que que você está fazendo para que aquilo seja diferente. Lembra sempre que a porta da mudança, ela só abre pelo lado de dentro. É nós que temos a chave. Não adianta a gente entender, ter o entendimento que aquilo é necessário. A gente precisa agir. A gente precisa colocar o pezinho na Silvia, que o restante Deus vai acrescentando, Deus vai colocando. Mas a gente precisa ter um começo. E se a dor é muito grande, se você está se deparando com dores com as quais você não sabe lidar, procure ajuda. Procure uma terapia, procure uma ajuda espiritual, procure ajuda. Sim. Em um momento, Deus disse que deseja o nosso sofrimento. Muito pelo contrário. Deus deseja a nossa felicidade sempre. Precisa aprender a lidar, porque os sofrimentos virão. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E contigo todos os dias até os confins dos tempos. Mas é preciso olhar para o que está te ferindo. Ela não é para ser carregada 20 anos, 30 anos, né? A sua vida toda. Se dê direito de colocar em palavras o que te fere e encontrar uma ajuda, para encontrar uma solução para isso. Porque nem Deus pode voltar atrás e dizer o que foi feito com você. Deus pode fazer isso. Pode encontrar um novo jeito de olhar para as situações que você viveu e ressignificar outros olhos e dizer, eu não permito mais que você roube a minha paz. Agora eu vou aceitar a minha história. Que não é fácil. Plena consciência disso. Até porque a gente já passou as nossas dores, muitos a gente já superou, né? Falando só da boca para fora, porque a gente se ajuda terapeuticamente, então a gente conhece as dores uma da outra, mas a gente também atende muitas pessoas que conseguiram ressignificar suas próprias vidas. Tem uma vida mais leve, porque verdadeiramente conseguiu entregar para Jesus o seu fardo e assumir um fardo mais suave e caminhar pela vida. A intenção de ter escrito esse livro e da divulgação do livro é realmente para que apareça o nome de Deus e não o meu. E possa ser realmente, chegue o amor dele. O amor dele possa te alcançar onde você estiver. Você possa sentir a presença dele na sua vida. Coisas passam a ter um novo significado. Não é feita de religiosidade. Qual fé que eu professe? Ritos, as coisas que a igreja diz que eu tenho que fazer. Eu preciso viver na presença do Senhor. Como Ele quer que eu viva. A vontade dele na minha vida, que também não é fácil não, né? Mas é um dia de cada vez, né? Não se preocupeis com o dia de amanhã, com o que ireis beber, vestir, né? Nós só temos o hoje para aceitar a presença de Deus na nossa vida. Nós só temos o agora. Servir a Deus da forma com que Ele quer que a gente faça. Amanhã, a Deus pertence. A ansiedade do que será amanhã, do que será daqui a pouco, do que não vai me trazer benefício nenhum, porque eu não estarei vivendo agora. E a minha vida vai passar. E eu não fiz o que Deus queria que eu fizesse. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que Deus quer de você, especialmente se você está aí, minha irmã,
e é mãe, esposa, a primeira coisa que Deus quer que você faça é cuide da sua casa. Serve para te ajudar a encontrar isso. Passo a passo, gente. O livro é legal. Ele tem um passo a passo. Tipo, você faça isso, faça aquilo. Começa por aqui, né? Para te ajudar, para te orientar, para facilitar. E eu falo com toda certeza, não fui eu que escrevi. Tio colocar no papel o que ele queria. E que essa mensagem possa chegar onde ele quer que chegue, né? Que abrace as pessoas que ele quer que abrace. E graças a Deus esse livro já foi para muitos lugares e tem sido realmente uma bênção em muitas pessoas. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e poder falar sobre ele de novo, porque é algo que me acalenta muito o coração, poder levar essa palavra adiante e fazer com que as pessoas entendam que todas essas dores emocionais que elas sentem têm solução. Exatamente. Todas. Silvia, eu queria te agradecer. Gente, você foi levando de uma forma tão leve, tão suave, como se fosse a brisa mesmo, assim, do Espírito Santo entrando no coração. E eu creio que vai ser uma live que vai transformar muitas vidas. Porque a gente falou realmente da essência, que era da inteligência emocional, mas de uma forma bem real, de como a gente consegue viver e como o Espírito Santo nos conduz, como o Espírito Santo direciona para que tudo aconteça. E, Silvia, eu queria te agradecer. Eu nem sei, mas eu acho que não, acho que já deu o horário. É você tem noção ali, mais ou menos, de horário? Então, assim, muito obrigada. Eu creio que foi uma manhã maravilhosa. Uma manhã que realmente agregou muito no nosso coração, muito nas nossas vidas. Né? Que Deus realmente ele continue te usando, sendo essa mulher iluminada. Ela colocou que a Silvia é maravilhosa. É realmente extremamente incrível. Não tinha como ser outra pessoa para trazer, né, essa abordagem sobre esse assunto conosco. E te desejo uma excelente, né, jornada nesse caminho. E me fala, assim, como que você quer encerrar? Qual que é a sua última frase? Ai, meu Deus, eu tenho que ter uma frase de impacto ainda? Já comeu a sua frutinha hoje? Gente, vocês... Não sei, pessoal, a história da já comeu a sua frutinha hoje. A ideia é realmente o que a gente estava falando sobre nutrir, né? O corpo, a alma, com o carinho, exatamente, com a generosidade que Deus tem por você. E quem não me acompanha, entra lá no meu story, eu vou colocar para vocês o vídeo contando a historinha do Já Comeu Sua Frutinha Hoje, que eu nunca deixo de falar, eu não sei porque que hoje eu esqueci, que é uma história comprida, então não vai dar tempo de falar, porque eu sei que todo mundo tem coisas para fazer. Mas é sobre esse amor de Deus, que ele realmente chegue até você, né? Que você consiga entender a grandiosidade do amor de Deus. Hoje a gente estava numa mentoria, a Nanda e eu, e ela estava falando sobre o cuidado de Deus na vida dela, né? A Letícia estava falando sobre o cuidado de Deus, sobre as roupas da vida dela, né? E eu fiquei pensando que, isso eu aprendi com a Ângela Cirino também, que ela pedia coisas para Deus do tipo, Senhor, eu preciso de uma vaga para estacionar, eu queria ministrar, mas eu queria uma calça branca, né? E eu aprendi esse jeito, assim, de estar próximo de Deus. Gente, Deus é dono do ouro, da prata. Você acha que para ele, né, dar um guarda-roupa de roupa para ela, que para ela era, né, importante, será que você acha que isso é pedir demais para Deus ou é algo banal? Não é. Cuida de você nos mínimos detalhes. E talvez se hoje essa live chegou para você, é porque Deus quer que você entenda a importância desse móvel que está na sua casa e que você não está dando importância nenhuma. Deus tem me dado
uma missão grande, e eu até conversei com o padre aqui da minha região, e ele está tão cético quanto ao retorno da mesa na casa das pessoas. Eu até falei isso para o meu marido, falei, olha, esse padre está um pouco cético, mas eu falei para ele que Deus me deu a fortaleza de ser a resistência. Eu quero ser a resistência, eu quero ser dessas pessoas que ensinam sobre as coisas simples. Por isso que eu cuido de mães. Eu cuido de mães com filhos especiais. Por quê? Porque essas mães perdem o chão quando tem um diagnóstico de um filho com uma dificuldade, com uma condição, com uma anomalia. Essa mãe, ela perde o chão da vida dela. E por mais que esse filho, claro que ela vai dar tudo dela para que esse filho receba o melhor tratamento do mundo. E ele pode receber. Mas se essa mãe, que eu já falei para vocês, é o coração e a guardiã da sua casa, ela não estiver bem, não importa o tratamento desse filho. Ainda não vai responder da melhor maneira. Porque ele está sentindo o que essa mãe está sentindo. Então, é esse mandamento. Ele falou, vai lá, vai cuidar das mães. Você vai cuidar de mãe. Não inventa outra coisa. Cuida das mães. Toda vez que eu tento uma coisa diferente, não dá certo. Vai para cuidar das mães. Olha para essas pessoas que ou estão com filho adolescente e não sabe o que fazer, ou tem, né, um filho autista, né? A Nanda conhece bem esse mundo e sabe as dores que Exatamente. Né, você enfrentar as dificuldades, porque aí é preconceito dos outros, é dor aqui, é abrir mão das expectativas que você criou sobre a vida do seu filho. São muitas coisas que envolvem os nossos sentimentos. E quanto melhor você conseguir cuidar de si mesmo, olhar para você, melhor o seu filho estará. Melhores mãos possíveis. Então, realmente precisamos fazer uma live falando sobre isso, porque a Silvia acompanhou, a evolução e o quanto faz total diferença nesse sentido, do quanto, quando você tá bem, tudo evolui. Exatamente. Então, quando eu escrevi o livro, eu escrevi para mães. Até eu fui numa feira com um livro e o cara leu assim, essa obra foi escrita para o público feminino. Está escrito aqui atrás, ele falou, nossa, mas você está excluindo os homens? Eu falei, não, eu estou dividindo a minha vida com essas mães. E elas vão se sentir representadas. Então o livro é para elas, para que elas realmente consigam. Mas isso não quer dizer que os homens não vão se beneficiar da inteligência emocional ou não possam aplicar isso. Mas é que as mulheres vão entender melhor, porque elas vão se sentir representadas. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui de novo, falando sobre o livro mais uma vez, que eu tenho um carinho imenso e é algo que eu faço do meu coração mesmo, né? E muito do que eu falei aqui hoje, das partilhas que eu trouxe para vocês, é porque Deus me permite viver essas coisas. Ele trata em mim o autocontrole, ele trata em mim a automotivação. E a mentoria que a gente viveu hoje, ela foi tão impressionante, aqueles 4 pilares que eu estava anotando, que eu pensei, nossa, olha, a minha filha está precisando que eu pontue isso com ela. Né? A outra colega falou, olha, eu tive essa visão sobre a minha vida, mas é para minha filha. Né? Então, quando a gente se vê, a gente consegue facilitar para o outro. Porque onde eu sei que já doeu em mim, onde o espinho me machucou, e eu consegui tirar esse espinho, eu já consigo adiantar etapas para que a minha filha não passe por tantos espinhos quanto eu passei. Isso não quer dizer que ela não passará, claro que ela passará. E eu não desejo que ela não passe nenhum sofrimento. Eu desejo que ela passe tudo que o Senhor quiser que ela passe, porque é pelo sofrimento que a gente é capacitado. E eu só posso estar falando isso para vocês hoje, porque Deus esteve me capacitando ao longo da vida. E essa é uma pergunta que eu sempre fazia no meu programa de rádio. É que você vê a mão de Deus te capacitando, né? A mão de Deus vai realmente nos capacitando aonde a gente nem imagina. Fazer o que a gente faz hoje,
né? Para que eu possa fazer esse trabalho que eu faço com as mães hoje, Deus teve que me quebrar. Passei 10 anos sem dormir. Isso que uma mãe passa de verdade. Para que eu entendesse as dores, os sacrifícios, as dificuldades que uma mãe passa. Eu enxergava a minha maternidade como um peso. Perdi muitos momentos lindos dos meus filhos, porque eu não estava ali. Eu estava só olhando para o meu sofrimento. Eu estava me vendo como a vítima, a coitada que não dormia. Mas a decisão de não dormir era minha. As crianças até dormiam. Eu que não dormia, vigiando o sono delas. Como se eu pudesse impedir os planos de Deus para a vida deles. Assunto, né, Nanda, que a gente pode falar num outro dia, porque tá ficando comprido esse negócio. Eu tenho que fazer almoço e buscar tudo para a escola. Eu vou agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, a sua gentileza, né, de oferecer esse teu tempo aqui que você partilha com o seu conhecimento para as pessoas. Me dá a oportunidade de também estar aqui para o seu público e que o Senhor esteja realmente abençoando a cada um nesse final de semana, que é um final de semana prolongado. Amém. Que vocês convidem o Senhor para estar com vocês, aonde vocês estiverem, porque essa é uma das épocas do ano onde o inimigo está mais solto, está mais provocando danos, que você possa realmente estar blindada do amor do Senhor e do temor do Senhor nesse tempo, e que seja um tempo precioso, e que se alguma coisa chegou ao seu coração, saiba que não vem de mim, vem daquele que gostaria que você recebesse esse olhar pela visão dele, a nossa visão deturpada, né? Amém. Conceitos de dores e, enfim, muito, muito obrigada. Silvia, um beijo no seu coração. Um beijo para cada um que esteve aqui. Agradeço imensamente. E eu realmente creio que foi uma manhã muito abençoada e de muitos frutos. E com certeza, acho que logo nós vamos ter que marcar outras para trazer esses outros assuntos que a gente abordou hoje, que acaba rendendo bastante. Silvia, amo sua vida. Você é uma pessoa incrível. E que com certeza agregou muito, muito, muito nas nossas vidas hoje de manhã. Tá? Que Deus continue te iluminando grandemente, assim como já tem te usado. Sei que você está escrevendo seu novo livro, que Deus consiga te direcionar cada vez mais para realmente transbordar como você já tem transbordado. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, pessoal. Essa live ficou um pouquinho longa, mas assista. Compra o livro. Deixa eu fazer. Peraí. Vou fazer para nós postar também. Para comprar o livro é só comigo. Vai ter que entrar lá na minha bio e mandar mensagem. Gente, fica com Deus e até uma próxima oportunidade. Beijo. Tchau.